o plenário da Corte está julgando se o acesso a dados de celular encontrado no local do crime viola sigilo telefônico. O recurso analisado foi acolhido, ficando para outra data a repercussão da tese de repercussão geral, que vai servir de parâmetro para os outros processos sobre o mesmo tema. Repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Na prática, está em discussão se a polícia pode acessar dados de celulares sem autorização judicial nos casos de crime em flagrante. O caso concreto diz respeito a um homem denunciado por roubo no Rio de Janeiro. Na fuga do local do crime, o celular do assaltante caiu e foi recolhido por policiais que acessaram os dados do equipamento. Dessa forma, houve a possibilidade da identificação e prisão do homem no dia seguinte ao roubo. Só que o Tribunal de Justiça do Rio absolveu o ladrão por entender que houve violação da proteção constitucional ao sigilo de dados e comunicações, já que não havia autorização judicial. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu e o caso chegou ao Supremo. O julgamento começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou para o plenário físico. O defensor público Marcos Paulo Dutra destacou que o celular hoje carrega toda a vida pessoal e violaria o princípio do devido processo legal. A polícia, ao acessar aquele aparelho celular, primeiramente vislumbrou o álbum de fotos do imputado. Nesse álbum de fotos, identificou-se aquela que seria, ao menos à época, a sua namorada. A partir daí, investigou igualmente o histórico de chamadas daquele aparelho celular e, por último, a agenda de telefones. Então, na realidade, se tem, no caso concreto, uma intervenção bastante potente, bastante invasiva à intimidade. Porque a verdade é que, nos dias de hoje, um smartphone equivale exatamente o quê? A um computador, a um mini computador, onde, na realidade, toda a nossa vida está lá. O advogado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais afirmou que o celular passou a ser um portal para a vida íntima do indivíduo. Não se trata mais de um desdobramento do artigo 12. Trata-se de um fundamento normativo dotado de eficácia e força constitucional imediatas. Até mesmo pelo próprio parágrafo 1º do artigo 5º, nós sustentamos essa imediaticidade. Trata-se, em nosso modo de ver, se aqui me permitem, de uma autonomia informacional digital com proteção constitucional e força normativa imediatas. E aqui eu invoco força normativas num sentido cogente e robusto da obra de Conrad Hesse, a força normativa da Constituição, que foi introduzida no direito brasileiro e traduzida pelo eminente ministro Gilmar Mendes. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli, que votou no sentido de acolher o pedido feito no recurso do Ministério Público. Para o caso concreto, o meu voto é pelo provimento do recurso extraordinário do Ministério Público e retomar a sentença condenatória, confirmando a sentença condenatória do juiz de primeiro grau. Aquilo que seria a tese de uma maneira mais generalista, a que eu estava lendo. Primeiro, o acesso a dados obtidos a partir de aparelhos celulares depende do consentimento do titular dos dados ou de prévia decisão judicial. Artigo 7º, inciso 3 e 10, parágrafo 2º da Lei 12.965/2014, que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade, a proteção dos dados pessoais e a autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais, artigo 5º, incisos 10 e 79 da Constituição. 2. A apreensão do aparelho celular nos termos do artigo 6º, incisos 2 e 3 do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição.